E nós recebemos no estúdio da Unisul TV o novo diretor-presidente da Fundação de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Entre os assuntos, vamos falar sobre os projetos da nova gestão para o município e também sobre o funcionamento das unidades básicas de saúde. Bom dia, Dayson. Obrigada pela presença. Bom dia, Magda. Bom dia, telespectadores da TV Unisul. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Quando você se reuniu pela primeira vez com o prefeito Juarez Ponticelli, o que ficou elencado como prioridade para o município? Na verdade, nós conversamos muito sobre a questão do problema de gestão que nós temos na saúde pública do município de Tubarão e alguns dos outros problemas que a gente já verificou no início do nosso mandato, que são a falta de medicamentos, a dificuldade com exames laboratoriais e alguns outros problemas que identificamos. Inclusive, aproveitando, você já participou você já esteve nessa função em um ano anterior, uma gestão anterior, então já tem um pouquinho de experiência nessa área. Exato, eu fiquei 6 meses na Secretaria de Saúde em 2012, tenho um conhecimento prévio dessa área. 6 meses é muito pouco tempo para que a gente fizesse alguma coisa naquele momento e eu aceitei o desafio nesse momento porque eu acredito que dá para contribuir bastante com a saúde pública de Tubarão. Fazendo uma avaliação daquele ano para agora, são situações diferentes, a gente vive um momento econômico no país diferente também, né? Exato, um dos grandes problemas que a gente vê, a diferença de 2012 para agora, é a migração de muitas pessoas dos sistemas privados de saúde para o sistema único e além disso, o problema econômico faz com que nós tenhamos menos recursos nesse momento. A saúde depende de 15% do orçamento do município. E numa crise econômica diminui bastante o orçamento dos municípios e isso faz com que nós tenhamos uma perda de arrecadação e na saúde os 15% começam a diminuir. Nós teríamos que dobrar provavelmente o nosso orçamento para ter uma saúde adequada ou ideal para Tubarão. Na última semana o senhor esteve em contato aí com o ministro da Saúde, né? Como é que foi esse encontro? Foi positivo? Foi muito positivo. O ministro foi bastante aberto aos questionamentos dos gestores e prefeitos de Santa Catarina. Ele esteve em Florianópolis conversando com as pessoas, apresentando os 200 dias do governo dele e várias ações importantes que foram apresentadas e principalmente para o futuro e que vão facilitar um pouco o gestor. Uma das ações é que eles vão acabar com aquelas caixinhas de recursos que vêm vinculadas e transformar apenas em duas, que é custeio, são a questão do custeio e a questão do financiamento. Então facilita bastante, o gestor vai decidir, porque hoje o que acontece muito na saúde pública é que nós temos muitos recursos para algumas situações que nós acabamos não utilizando e que nós não podemos utilizar em outras situações, como por exemplo medicamentos. E a partir acredito que em 2 ou 3 meses nós vamos ter aberta essa situação e podendo utilizar mais recursos para medicamentos, para os exames laboratoriais e facilitando um pouco a nossa gestão da saúde. Isso é uma novidade bastante interessante para a saúde, que eu acredito que vai melhorar e vai minimizar os problemas que nós temos hoje. E como é que está o funcionamento das unidades básicas de saúde? Algumas estão funcionando em rodízio, nós temos profissionais em férias. Na verdade, assim, nós temos uma escala de férias, janeiro e fevereiro. Em março também um pouquinho vai ter alguns profissionais de férias. E a nossa grande dificuldade nesse momento é o número de funcionários que estão trabalhando. Então nós preparamos um rodízio para não perder o atendimento, para que todos os postos tenham pelo menos um profissional, ou médico ou enfermeiro no local e um outro posto de referência, o mais próximo para as questões de urgência da população. Está funcionando bem até porque nesse momento, inclusive, nós temos um número menor de pessoas da população, em virtude das férias também. Mas eu acredito que a partir de começo de março nós tenhamos isso já estabelecido e funcionando a pleno vapor. Agora, na semana passada, o senhor visitou também o Centro de Controle de Zoonose. Certo. Quais são os projetos para o local? Na verdade, assim, nós estamos visitando todas as unidades, fazendo um rodízio das unidades para conhecer os problemas todos. Eu estive no Centro de Controle de Zoonoses. Nós temos alguns problemas para resolver lá, inclusive em 2012 fui eu que inaugurei o Centro de Controle de Zoonoses. Ele tem uma função social e função principalmente na saúde, que é muito importante, que é controlar as doenças, a transmissão de doenças. E aí lá no Centro de Controle de Zoonoses tem alguns pequenos ajustes que nós temos que fazer. E a gente já está providenciando, como a contratação de um profissional veterinário,
para fazer todas as ações que nós precisamos lá. Então, eu acredito que até março, como eu falei, nós precisamos de um tempo agora para ajustar, precisamos abrir um processo seletivo de alguns profissionais e estamos fazendo o levantamento para que funcione muito bem. E como é que está funcionando o abastecimento da farmácia central? Algumas pessoas estavam reclamando aí com relação a alguns medicamentos que ainda não chegaram. Sim. A farmácia central, quando eu assumi, tinha 53 itens faltantes. E isso é uma quantidade bastante grande, bastante desabastecida a farmácia. Nós fizemos um levantamento, a farmacêutica Flávia, que é a coordenadora da farmácia central, ela fez um levantamento. Nós solicitamos aproximadamente nesse primeiro momento 1.100.000 em medicamentos, dentro de uma licitação que já é que já existe previamente. Nós compramos esses medicamentos, solicitamos a entrega e as empresas têm até 10 dias para entregar esses medicamentos. Ontem começaram a chegar os medicamentos. A farmacêutica me passou que nós tínhamos 7 itens a menos na nossa lista ontem. O grande problema que acontece é que alguns desses medicamentos, algumas empresas que nós solicitamos medicamentos, existem alguns débitos com essas empresas de licitações anteriores ou de pedidos anteriores, e aí elas estão se negando a entregar. A gente entende, é uma situação de que nós temos uma dívida anterior com uma empresa e vamos fazer uma nova dívida. A gente está equacionando junto com o pessoal da contabilidade, junto com o prefeito, junto com o Caio, o vice-prefeito e é o nosso secretário de gestão, para quitar esses débitos, e nós temos débitos com medicamentos, com fraldas, com exames laboratoriais, para que a gente consiga dar continuidade às atividades, à chegada dos medicamentos. Quais são os projetos para a saúde bucal dos tubaronenses? A saúde bucal ela funciona muito bem no município de Tubarão. Ela tem um atendimento, se nós pensarmos de saúde pública, melhor do que a maioria dos municípios ao redor e mesmo ao sul. Então, o que nós vamos fazer nesse momento é ampliar os atendimentos. Nós temos que fazer um levantamento agora também, que está sendo providenciado, da quantidade de profissionais. Existe um déficit de médicos, médicos até nós temos uma quantidade razoável, mas enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos que a gente precisa contratar. Então nós estamos planejando isso para repor e para ampliar os serviços. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a algum setor da Fundação, o horário de atendimento? O horário de atendimento da Secretaria de Saúde é da 1 da tarde às 7 da noite. Mas os postos e outros locais funcionam normalmente em período integral ou pelo período da manhã, das 7 horas à 1 da tarde. E nós estamos à disposição para qualquer eventualidade. O setor de comunicação da Prefeitura também passa muitas informações e, ao mesmo tempo, a ouvidoria também está lá para que as pessoas façam contato. Eu peço que as pessoas tenham um pouquinho de paciência nesse primeiro momento. Nós estamos numa fase de ajuste, mas toda a gestão está comprometida para fazer com que a saúde seja melhor. Eu até tenho usado um bordão que é por uma saúde melhor, que é por isso que eu estou aqui. Obrigada pela sua participação, a gente deseja muito sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Espero que a gente consiga resolver a maioria dos problemas. Muito obrigado. Obrigada também.